E aí, pessoal? Bem-vindos a mais Spy vs Spy. Valeu. Hoje a gente vai se aventurar num dos casos mais sinistros da história, Qual? a fuga e a possível sobrevivência do Joseph Mengele, O Anjo da Morte de Auschwitz. depois da Segunda Guerra Mundial. Yeah. E a parada é sinistra porque Uai, a gente tem acesso a documentos ultra-secretos da CIA, que legal. liberados recentemente, que dão um panorama É mesmo. completamente novo de como a inteligência americana tentou rastrear um dos caras mais procurados do mundo. Caramba, tipo, a gente vai... Imaginem só, a gente vai bisbilhotar arquivos da CIA. É de arrepiar. A caçada global por Mengele, o fascínio do público, os relatos desencontrados. Tudo isso alimentou o mistério por décadas. Verdade. Mas a pergunta que não quer calar é: será que ele realmente morreu em 1969? É. Como muita gente acredita, ou a história tem muito mais pano pra manga? Essa é a questão. E pra gente começar a desvendar esse enigma, que tal voltar um pouco no tempo? Boa. A gente precisa entender o contexto. Joseph Mengele era médico da SS e ficou famoso, ou melhor, infame, por causa dos experimentos cruéis e desumanos Nossa, que ele conduzia em Auschwitz. Ele virou um símbolo da brutalidade nazista. falando em brutalidade, ele fugiu pra América do Sul depois da guerra. E capturá-lo virou uma missão quase impossível Caramba. para os caçadores de nazistas. Uhum. E para as autoridades internacionais, era como procurar uma agulha no palheiro. Verdade. Mas, voltando aos documentos da CIA, E... o primeiro que a gente tem aqui é de 1985. E mostra um cartaz de procurado com a cara do Mengele, que chamou a atenção logo de cara. O quê? Qual é a recompensa? 10 milhões de guaranis. Sério. Na época, isso equivalia a uns míseros 12 mil dólares. Que mixaria. Que micharia é essa para pegar um dos caras mais procurados do mundo? Me parece meio estranho, você não acha? Com certeza é uma pergunta que intriga. Será que essa recompensa baixa era de propósito? Ou será que os EUE não estavam tão interessados assim em capturar Mengele? Pode ser que eles só quisessem dar uma satisfação para a opinião pública, sabe? Mas, para entender melhor essa estratégia, a gente precisa analisar a linguagem e o design do cartaz, que era direcionado para um público específico na América do Sul. Tem outra coisa nesse documento que me deixou de cabelo em pé. Os relatos sobre o paradeiro do Mengele eram totalmente desencontrados. Ele teria sido visto em vários cantos da América do Sul. Nossa. O que nos leva à pergunta: como separar o joio do trigo num caso tão midiático? Pois é. Como saber o que era verdade e o que era só boato? É um desafio e tanto separar fato de ficção nesse caso. E a CIA, nesse documento, chega a levantar a suspeita É mesmo? de que Alfredo Stroessner, O ditador paraguaio. o ditador paraguaio da época, estava protegendo Mengele. Sei. Será que tinha algum esquema político por trás disso? A gente sabe que o Paraguai vivia um momento conturbado politicamente. E proteger o nazista fugitivo era um movimento arriscado, mas que talvez pudesse ter algum benefício para o Stroessner. O que você acha? Olha, sinceramente, eu acho que tem caroço nesse ângulo. Mas vamos seguir em frente, porque a história fica ainda mais maluca. A gente tem aqui um documento de 1988 que coloca tudo em xeque. Será que Mengele realmente morreu? É nesse ano que um corpo, que supostamente era do Mengele, foi exumado e passou por uma bateria de análises forenses. Sei. Mas os resultados foram controversos, com especialistas se dividindo sobre a real identidade do cadáver. É mesmo? Para aumentar o mistério, a inteligência israelense também se envolveu na investigação. Caramba. Já viu, né? A coisa estava ficando séria. E mesmo com a exumação e os especialistas se metendo no meio da história, teve gente que continuou batendo o pé que o Mengele tinha forjado a própria morte. Em 1985, um cara mandou uma carta para um jornal defendendo essa teoria. É impressionante como esse caso mexe com o imaginário das pessoas, né? Verdade. Parece que a ideia do anjo da morte escapando da justiça Ei? e vivendo numa boa em algum lugar. É quase irresistível. Totalmente. É como se a figura do Mengele alimentasse teorias da conspiração. E não é de hoje, né? A gente vê isso em vários outros casos históricos. Figuras controversas que somem do mapa e deixam um rastro de dúvidas e especulações. É a prova de que o mistério e a busca por respostas têm um poder enorme sobre a gente. E o mais louco é que a trama se complica ainda mais. Sério. Em outro documento de 1985, um artigo de jornal solta a bomba. Autoridades da Alemanha Ocidental estavam recebendo informações de que o Mengele podia dar limão da Zé Silva. Mentira. De onde será que vinham essas informações? Sei lá. Será que eram fontes confiáveis? Ou será que tinha dedo de alguma agência de inteligência plantando notícias falsas?
para despistar os investigadores. É de pirar um cabeção, né? As fontes dessas informações são um mistério à parte. A gente sabe que a Guerra Fria estava rolando solta nessa época. E os jogos de espionagem e desinformação eram comuns. Imagina o caos que devia ser tentar decifrar o que era verdade e o que era mentira num contexto como esse. E para aumentar ainda mais a lenha na fogueira. O quê? Outro artigo de 1975 menciona que o próprio filho do Mengele, o Rolf, estava recebendo cartas de gente que dizia saber onde o pai dele estava se escondendo. Que situação, né? Pensa na pressão que esse cara devia estar sofrendo. Com certeza. É uma situação moralmente complexa. De um lado, a lealdade familiar. Do outro, a sombra dos crimes do pai. Imagina o dilema de ter que lidar com um legado tão pesado com a cobrança da sociedade. Que ele entregasse o pai para a justiça. É de partir o coração. E a gente volta para o nosso mergulho, no caso do Mengele. Cara, revira-volta, né? É impressionante como a gente acha que tá chegando perto da verdade. E aí, pá, surge um novo documento, uma nova pista e o mistério continua. É verdade. Os documentos da CIA que a gente está analisando aqui, eles mostram que a busca por esse criminoso nazista foi muito mais complexa do que a gente imaginava. Com certeza. Tem dúvidas, incertezas e até a suspeita de que ele teve ajuda para se manter escondido por tanto tempo. É de arrepiar. E olha só o que eu achei aqui. Um documento de 1985 que menciona uma operação em escala nacional, comandada pelo próprio presidente do Paraguai na época, o Alfredo Stroessner, para encontrar Mengele. Nossa. A ordem veio depois de muita pressão internacional. Mas será que eles realmente queriam capturar o Mengele? Ou era só uma jogada política para aliviar a barra? Fica a dúvida. E tem outro documento também de 1985 que revela que autoridades da Alemanha Ocidental estavam recebendo informações de que o Mengele podia estar vivo. É mesmo. E as fontes, segundo, eram confiáveis e apontavam para a América do Sul como esconderijo. Que coisa, né? A Alemanha Ocidental, país de origem do Mengele, recebendo informações quentinhas sobre ele. Pois é. Me faz pensar se não tinha uma rede de apoio, talvez formada por ex-nazistas, ajudando ele a se esconder. E se essa rede existisse, até onde ela ia? Cara, essa história parece um daqueles filmes de espionagem. Verdade. E as peças do quebra-cabeça se encaixam ainda mais. Quando a gente lê um artigo de jornal de 1975 que relata a busca pelo Mengele por caçadores de nazistas, incluindo o famoso Simon Wiesenthal. Wiesenthal. O artigo descreve a frustração do Wiesenthal em não conseguir encontrar o Mengele. Mas também a certeza de que ele ainda estava vivo. A busca incansável do Wiesenthal pelo Mengele. É a prova de que levar esse criminoso à justiça era uma questão de honra. Para ele, não era só punir um indivíduo, era garantir que os horrores do nazismo jamais fossem esquecidos. E que os responsáveis por crimes contra a humanidade pagassem pelos seus atos. E a saga do Mengele continuou estampando manchetes ao longo dos anos 80. Em 1988, um artigo bombástico relata a descoberta de cartas escritas por ele no Brasil. Mentira. As cartas, segundo o artigo, O que elas diziam? davam detalhes da vida dele no país e revelavam a angústia de viver escondido. Era como se ele estivesse preso numa teia de mentiras sem conseguir escapar do seu passado. Que loucura. A descoberta dessas cartas reacendeu o debate sobre o destino do Mengele e aumentou a esperança de que ele finalmente fosse capturado. Mas, apesar de todos os esforços, o Mengele nunca foi encontrado. E o mistério da sua morte continua sem solução até hoje. A história de Joseph Mengele é um lembrete de que os crimes contra a humanidade nunca devem ser esquecidos. Verdade. E que a busca por justiça precisa ser incansável. Os documentos da CIA que a gente analisou hoje, nesse mergulho profundo, mostram que a verdade pode ser complexa. E difícil de alcançar, mas que a gente nunca pode desistir de buscá-la. A verdade, por mais obscura que seja, precisa vir à tona. E você, o que acha de tudo isso? Acredita que o Mengele realmente morreu em 1979? Ou será que ele conseguiu escapar e viver uma vida anônima em algum lugar do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Isso aí, galera. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal para mais mergulhos profundos em mistérios históricos e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima e fiquem ligados.